Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos ao primeiro podcast do Beer School. Meu nome é Jamal Adala, que eu vou copiar tanto o formato do Nerdcast que pode ser até passível de processo. Oi, meu nome é Patrícia, eu sou sócia da cervejaria Petilu, tenho um canal no YouTube, sou sommelier de cervejas e técnica cervejeira. Não, você não é sócia, você é dono, você é a CEO. Parece tão rico, né? Bom, eu sou Alexandre Bleed, eu tenho um canal chamado Doutor Breja lá no YouTube, eu sou sommelier de cervejas, mestre em estilos, professor da área cervejeira do curso de sommelier aqui da minha cidade, juiz cervejeiro, e é isso aí. Estou aqui para contribuir com esse debate, principalmente contrariando o sommelier da depressão. Tem um celular vibrando aí e alguém Não, mastigando alguma coisa. Mastigando sou eu, desculpa. Eu não tô comendo. Parece um cavalo, parece uma vaca ruminando, cara. É amêndoa defumada, velho. Puta coisa gostosa. Porra, você vai pegar amêndoa defumada pra gravar um podcast, mano. Parei, velho, parei. Vai lá, continua. Doritos. Vamos lá, eu sou o Charles, eu sou o sommelier da depressão e eu não tenho tanto currículo quanto o Bleed. Ninguém tem, gente. Ninguém. Muito bem, cervejeiros. Hoje a gente não vai ter sessão de e-mails porque é o primeiro podcast. E para começar o primeiro podcast, a gente pegou o tema mais polêmico de todos. Como que é a relação com as grandes marcas de cerveja? Isso é bom para nós? Isso é ruim? Qual que é a posição deles no mercado? Qual que é a nossa relação com eles? Os grandes grupos, eles são ruins para o movimento artesanal? Paty, você é proprietária de cervejaria, você tem uma cervejaria em Pernambuco que faz um movimento muito legal e você tem uma visão sobre o impacto que as grandes cervejarias têm. O que você acha? Como que é a tua relação com eles? Pernambuco ele é polo cervejeiro, né, no Nordeste. A gente tem as grandes marcas presentes aqui há muito tempo já. Hoje a gente tem 24 marcas diferentes, né, aqui em Pernambuco. E a entrada da Ambev no mercado, eu acho que tem dois lados muito claros, assim. Uma que ele termina agregando em tecnologia, porque tem mais dinheiro, ele facilita o mercado, né, o acesso para o consumidor, né, ele massifica a cerveja artesanal. Quando a gente começou aqui o movimento de cervejas, era ainda é muito complicado, né? Você acessar as pessoas que não tiveram contato ainda com a cerveja. Então, é uma questão de evangelização, de educação cervejeira, e que o poder de penetração que a Ambev tem em todos os pontos de venda facilita. Agora, tem uma outra questão, que é a questão das exclusividades, dos contratos, das bonificações, né? Que termina que meio que excluindo o acesso de algumas cervejarias em algumas gôndolas, prateleiras e etc. Isso é bem complicado. A gente, né, como cervejeiro artesanal, a gente tem essa visão, mas isso acontece em qualquer ramo de mercado, né? Qualquer. Inclusive, existem cervejarias que criticam, microcervejarias que criticam esse poder que a Ambev tem, mas no microambiente, no ecossistema da cerveja artesanal, quando a cervejaria ela tem um pouco mais de poder aquisitivo, ela termina fazendo isso com outra. Isso é uma prática de mercado. Está acontecendo aqui em Pernambuco, inclusive, onde a gente tinha um cenário de paraíso, todo mundo muito amigo, todo mundo muito parceiro, todo mundo junto, mas a gente já vê essas estratégias acontecendo, de exclusão em eventos, retirada de cervejarias de acordos já existentes, então teve injeção de dinheiro, né? A gente consegue ver essas coisas. Olha eu polemizando a minha terra. Eu concordo em número, gênero e grau com a Paty. Esse negócio que todo mundo reclama, todo mundo fala, as grandes cervejarias, elas monopolizam pontos de venda, elas monopolizam bares, elas proíbem, às vezes, a entrada de outras cervejarias em eventos. Cara, isso pode acontecer com qualquer um, desde que o cara tenha dinheiro. Eu já vi, do mesmo jeito que a Paty falou que aí na cidade dela acontece, eu já vi isso acontecer em vários lugares. O cara pega, a cervejaria dele tem um pouco mais de um poder aquisitivo maior, eles vão lá e fecham um bar, cara. Lá é exclusivo, o bar dele, aquele bar é exclusivo
para aquela cervejaria, entendeu? Mas sabe, deixa eu falar uma coisa que às vezes quem tá ouvindo não sabe, mas assim, quando a gente olha o mercado artesanal de fora, é uma coisa linda. Todo mundo é amigo, é amizade, é fortalecer o movimento, mas de dentro a gente vê muita rixa, muita treta, e treta que excede a Ambev, é treta de cervejaria com cervejeiro caseiro por causa de mapa, é treta de cervejaria com cervejaria, e isso não é uma coisa que é muito mostrada, mas é muito bem falado, isso existe, isso é muito real. Sim, Agora temos o nosso... Não tinha esse cenário aqui, a gente tá tendo agora com o crescimento exponencial das cervejarias, né? Aí a gente tá tendo. E como eu sou pequena, né? Eu sou... Apesar de ter o maior número de rótulos dentro da... Porque eu tenho 10 empresas junto comigo na cervejaria, como ciganas, eu sou a menor cervejaria registrada daqui. E aí eu sinto isso muito claramente. Ainda mais por eu fazer a parte comercial, né, e de vendas. Então você vê que tem mercado, por exemplo, que tem 30% das prateleiras disponíveis para outras marcas que não seja você sabe quem. E aí você ainda tem que dividir essas outras marcas com outras cervejarias grandes, né? Tipo, Chiquinho, essas coisas assim. Então termina que sobra o quê? 1% da prateleira para você? E aí quem tenha o menor valor de produto termina levando esse espaço, e às vezes não é a minha cerveja, que não é tão barata. A gente tem que pensar também, que, por exemplo, você falou prateleira da onde? Prateleira do mercado. O público que você vai atender no mercado é o seu público-alvo. Por exemplo, o cara que sempre toma, eu concordo que a gente tem que sempre tentar atingir o máximo de pessoas possível, mas o cara que está indo no mercado comprar aquele patinho, aquela carne sem vergonha para fazer um churrasco, você acha que ele vai comprar a sua cerveja artesanal, que hoje, infelizmente, com os nossos impostos, com o jeito que anda a nossa economia, você acha que ele vai pagar R$14 numa garrafa de 600 ml, ou ele vai pagar R$14 num fardinho de Skol, por exemplo? Por pensar nisso, eu segurei por muito tempo a venda em mercado, porque eu ficava refletindo sobre isso. Sendo que mercado, ele compra em quantidade, chega um ponto que você satura os lugares que você já foi, você tem que vender para outros estados, vender para outro estado ainda é complicado, porque cada estado tem uma questão de fronteira, de substituição tributária, que aí tem ou MVA ou pauta, que deixa a cerveja mais cara, né? Tem MVA que chega a 140%, né? Então é bem complicado. Então você tem que ir para os mercados. E tem os mercados gourmets, né? Que aqui a gente tem Perini, Pão de Açúcar, que vende cervejas e vinhos maravilhosos. Então, mas aí esses mercados aí, aqui em Jundiaí também tem, né? No interiorzão de São Paulo aqui também tem esses mercados gourmets. Você vai lá, você chega lá, você vê algumas cervejarias artesanais batendo de frente a frente com cervejarias grandes. Porque o cara que está arrumando a gôndola do mercado, o repositor, ele sabe que o cara não vai lá para comprar Skol, então ele não enche a prateleira dele de Skol. Ele vai colocar bastante das cervejas artesanais. Eu aqui em Palotina tenho Trento, tô em cima dele agora, por sinal, e tem cerveja artesanal no Trento, tem até receita minha lá embaixo. E com mapa, inclusive, do projeto Beer School Lab. Bleed, eu sei que você é um dos defensores, um dos paladinos aí da cerveja artesanal e do purismo, cara. E você não se manifestou sobre esse tema ainda. Você ainda está entre nós? Bom, Jamal, eu tô aqui sim. Eu tava primeiro escutando aí a opinião dos colegas, né? São pessoas que eu admiro bastante, então a gente sempre tem que aprender com eles também. Eu acho bem interessante, assim, eu concordo principalmente com o ponto da Paty, essa dualidade, né, do mercado de grande escala, né, vamos falar assim, dos grandes grupos, porque ao mesmo passo que eles têm essas políticas predatórias de mercado que são totalmente contrárias ao que a cerveja artesanal prega, né,
eles têm essa questão de acesso, né, de ser a porta de entrada para um público que muitas vezes não tem coragem de investir uma grana muito alta em um produto que ele ainda não conhece, né? Cerveja artesanal já existe faz muito tempo, mas aqui no Brasil ainda é uma coisa muito nova, né? E daí o cara chega lá, ele tá pagando, vamos falar, 2, 3 conto, às vezes até menos na cerveja de massa dele, ele vê uma cerveja de 20, 30 reais, ele não tem coragem de comprar. Então, assim, eu acho que esses grandes grupos, pelo menos, têm uma função também que tem que ser salientada, apesar de eu ser, vamos falar assim, a maior parte contra grandes grupos, eu tenho que dar o meu braço a torcer que eles têm essa importância, sim, no aspecto de, às vezes, ter uma cerveja com preço mais barato, vamos falar assim, uma cerveja ali, uma Colorado, uma Baden-Baden, que vai custar aí algo em torno de 10 reais, 15 reais, que não é tão caro assim, e o cara fala assim, hoje vou conhecer esse produto. E acaba que com isso, às vezes, ele acaba gostando, e depois disso ele cria coragem para investir num produto mais caro. E daí ele vai conhecer cervejarias como a cervejaria da Paty, a sua cerveja aí que você produziu com Beer School. Então, assim, eu acho que como porta de entrada, eu acho que vale a pena. Eu acho que tem que ser ressaltado e tem que ser aplaudido esse lado. Mas diante dos pontos negativos que os grandes grupos trazem para o mercado, principalmente o cervejeiro artesanal, eu acho que não vale a pena, entendeu? Eu sou totalmente contrário mesmo, principalmente essas políticas predatórias aí que a Paty citou, que vale até esclarecer para quem não entendeu, né, esse negócio de compra de ponto, funciona basicamente assim, vamos falar assim, um grande grupo chega no bar e ele fala assim, a minha cerveja custa para você, a de massa, ela custa, sei lá, R$9 o litro, preço de custo, e a Colorado ou a Baden-Baden aqui ela vai custar, e o preço de custo vai sair para você por R$8. Se você fechar uma exclusividade comigo, eu vendo para você a especial aí por 6, 7, e a de massa eu vendo por um valor aí, vamos falar assim, de uns R$7 o litro. Ou seja, para o lojista, muitas vezes vale a pena ele se vender, né, para uma marca só, né, para um grupo só, vai ter um preço mais acessível, uma margem maior e com isso ter um saldo melhor no final do mês. Eu, olhando esse tua análise, Bleed, eu não consigo ver isso como uma coisa ruim para cerveja artesanal, porque eu, sinceramente, eu nunca fui comprar cerveja artesanal no mercado. Tem na minha cidade, por exemplo, não é uma cidade grande, não é um bom exemplo, não é o melhor exemplo de cidade com grande acessibilidade, mas mesmo assim a gente tem outros lugares para comprar cerveja artesanal, que não é o mercado. E a gente vai lá não só pela cerveja artesanal, a gente vai lá porque é um ambiente adequado a gente, é um ambiente onde você vai ver outros cervejeiros, é uma loja especializada nesse tipo de coisa. E quem tá nessa entrada, nesse ramo de entrada aí, migrando pra cerveja artesanal, esse cara aí que compra no mercado, será que então, João, mas você não pode se esquecer, cara, que você é um cara que já vive a cultura cervejeira, você é cervejeiro, você respira cerveja no seu dia a dia, você já sabe as dificuldades que uma cervejaria tem, você já tá apaixonado pelo produto, você investe dinheiro nisso. Agora, você tem que pensar que um público que não é tão apaixonado assim, não respira cerveja tanto assim, ele não vai, ele vai se preocupar realmente no final do mês com a cerveja mais barata, e daí acontece isso que a Paty falou, a cerveja dela chega na gôndola R$20 o preço final, sendo que uma Vals, uma Boêmia, uma Baden-Baden chega a 12. No final das contas, o cara vai, a maioria do público vai para esse lado, cara. Então, assim, eu, como cervejeiro, que quero uma experiência gastronômica melhor, que quero um produto mais, vamos falar assim, elaborado, e quero incentivar que os pequenos produtores continuem fazendo, eu iria na cerveja da Paty, logicamente, mas regra geral, isso não existe, cara. Isso daí o pessoal vai falar assim, pô, essa aqui custa 22, essa aqui custa 12, eu vou na de 12, entendeu? Então acaba criando, sim, uma concorrência desleal, cara. Eu acho que muitas vezes a gente, que já é cervejeiro, já tá no meio da cerveja, a gente acaba não sendo parâmetro para esse tipo de avaliação, entendeu? Cara, só fazendo um gancho com o que você tá falando, eu quero dizer de outra parte, e agora puxar a treta um pouco pro lado da cerveja artesanal, que é uma coisa que me irrita muito na cerveja ultimamente, na cerveja artesanal em específico. Como a gente falou, né, essas cervejas elas vão chegar na gôndola num preço bastante elevado, 20, 30 reais se você estiver no Rio de Janeiro, porque é o lugar que vende cerveja cara, né?
E você vai pegar a cerveja e vai tomar ela, vai estar esperando alguma coisa, porque afinal você investiu R$30, e se você pegar o salário médio do brasileiro, isso deve ser o quê? 3 horas de trabalho, 4 horas de trabalho. E a cerveja é uma cerveja ruim. E tem muita cerveja artesanal ruim hoje em dia. Como que vocês veem essa coisa que está acontecendo assim? Vocês também sentem isso ou te deixam de vocês tristes de alguma forma? Sim, muito. Pra mim, sim, porque termina que queima todo um trabalho e o nome artesanal, assim, né? Então você tem que pensar também que às vezes não é a cervejaria que fez a cerveja ruim. A cerveja dinâmica, a gente não tem uma cadeia preparada para isso, né? Então, são pontos de venda que adoram colocar luzes nas prateleiras, são pontos de venda que não tem câmara fria. E eu já tive que tirar chopp meu que estava estragado, e a pessoa vendendo o chopp, e eu fiz, não, eu vou tirar esse chopp. Antes de tirar, a pessoa ainda salvou uma jarra. Entende? É complicado isso. Então, às vezes a gente bota a culpa na cervejaria, mas todo o processo, às vezes, deixou a cerveja ruim também. Nossa, legal pra caramba ver esse posicionamento da Paty, hein, cara? Porque tem coisa que a gente mesmo, como cervejeiro, não imagina, né? Mas como a Paty tá no lado do produtor, traz uma opinião super legal. Bacana seu relato aí, Paty. Mas eu, já aproveitando para responder, né? Eu acho que é triste, sim, mas eu acho que isso aí acaba sendo ainda, vamos falar assim, exceção à regra, né? Eu acho que, assim, o que o Jamal tá falando e que realmente acontece... o mundo da cerveja está ficando muito famoso, tem muita gente que entra simplesmente por dinheiro, por oportunidade de negócio e não manja nada de cerveja, faz um produto ruim, e isso acaba sendo muito ruim, porque o cara que toma uma cerveja ruim fala, pô, isso aqui que é artesanal e a cerveja é ruim, e o cara fala assim, eu não vou tomar mais nenhuma cerveja artesanal. E daí, às vezes, o cara acaba desistindo do mundo da cerveja artesanal por causa de uma experiência ruim com um produtor que, na verdade, não era um bom produtor, porque só entrou por causa de dinheiro e não porque ele realmente gostava e vivia a cerveja. Então, assim, é difícil, mas eu acho que isso acontece, mais uma vez, o que você falou já, né? Isso acontece em qualquer negócio, a gente vai ter que sofrer com isso um pouquinho. Eu acho que, questão de tempo, os produtores ruins vão acabar sumindo do mercado, não tem jeito. Mas sabe, isso daí é uma coisa que tá levando eu mesmo a me afastar um pouco do beba local, porque, não sei se vocês sabem, né, mas eu tô viajando muito ultimamente, cada vez num lugar diferente. E a primeira coisa que eu quero é tomar uma cerveja que foi feita na região ali e sempre, se possível, eu busco tomar uma cerveja que está on tap, porque ela vai ser uma cerveja fresca, ela vai ser uma cerveja que representa melhor aquilo, porque às vezes a cervejaria nem engarrafa, é algo muito comum acontecer hoje em dia, inclusive, fábricas novas nem começarem a engarrafar, e não passa por aquele problema que a Paty falou, né, teve um transporte ruim, teve um acondicionamento ruim, porque a cerveja no barril, ela tende a durar muito menos, então se tende a ter um cuidado muito maior, principalmente o uso de câmara fria, bem comum. E aí, nessas viagens, eu comecei a parar um pouco, foi uma coisa assim que me pegou de surpresa, falei, putz, eu tô evitando cervejas locais agora, porque você vai, toma cervejas locais, às vezes você se surpreende com experiências ótimas, mas eu vou dizer que não é tão poucos casos assim, não é tanta exceção eu pegar cervejas serem ruins mesmo, ruins por defeitos técnicos, ruins por parece ter sido fermentado em temperatura errada, coisa que quem tá fazendo cerveja há 6 meses já não faz mais isso. E aí hoje eu viajo e eu percebo que eu tô tendendo a pegar marcas locais, mas marcas famosas. Isso é uma coisa ruim. Então, mas Jamal, você escolher a cerveja famosa do local é meio que você pegar a referência, é isso que eu acabei de falar, tipo assim, as boas vão se destacar e vão ficar famosas e as ruins vão ficar, vamos falar assim, à margem, né, e uma hora vai até acabar encerrando as atividades. Então, o fato de você chegar num lugar novo e dar opção, dar preferência, né, para cervejas que já estão naquele mercado, vamos falar assim, já estão, vamos falar assim, como a palavra correta seria, acho que, vamos falar assim, já estão consagradas naquela região, acaba sendo uma opção realmente mais viável, cara. Então, acho que não tem nada de errado nisso, cara. Acho que tem que dar opção para quem está se destacando, porque
tem muita gente ruim mesmo fazendo coisa ruim, já peguei coisa ruim também, que nem você está falando, mas isso daí, se ninguém tomar, o cara vai fechar as portas, e acho que é natural que isso daí, com o tempo, suma. A gente não pode esquecer também que a gente ainda é um bebê, pensando em mercado cervejeiro, a gente ainda é um bebezinho, então a gente tem muito para aprender ainda, muito para crescer. Então, vamos lá, a parte polêmica agora vai entrar a minha parte polêmica. Bom, vamos lá, cervejas ruins. É o seguinte, cara, isso que a Paty falou, da parte do acondicionamento da cerveja, a parte a cerveja, vamos resumir, vamos dizer assim, cerveja ruim, cara, as maiorias das cervejas ruins são exatamente aquelas pessoas que nem o pessoal citou, são cervejarias, cara que tem muito dinheiro e não manja bosta nenhuma de fazer cerveja. Ele vai lá, ele contrata uma galera, pessoas que tem no currículo dele que o cara trabalhou numa Ambev da vida, o cara trabalhou numa cervejaria grande, que, cara, lá é tudo automatizado, lá o cara não encosta a mão na cerveja para fazer a cerveja, lá é tudo automatizado, vem em lotes, vem tudo certo para ele fazer a cerveja. Então o cara vai lá e contrata um cara desse. Eu vou dar um exemplo, Ashby, na teoria, era para ser uma cerveja artesanal, certo? Não tem nenhuma cerveja da Ashby boa. Todas horríveis. E... No filter total, vai lá. Então, eu tenho um juramento, eu não posso falar essas coisas. Então, eu também. O Charlão faltou essa aula, Paty, com certeza. Bom, eu não tenho esse juramento também, eu não sou sommelier aqui, então... Vamos concluir. Não tem uma cerveja deles boa. Eles cagam na cerveja. Pega uma cerveja dessa, ela está exposta na gôndola do mercado. Mal acondicionada, que nem a Paty falou, cheia de luz em cima, tá exposta de qualquer jeito no mercado. Chega um cara e chega um público, um cara que nem eu falei, ele foi lá, comprou um patinho, comprou um colchão duro para fazer um churrasco na casa dele. Ele quer mostrar para o pessoal da casa dele que ele vai tomar uma cerveja especial. Aí ele vai lá e vai comprar uma Ashby, por exemplo, e vende uma cervejaria grande, que a Ashby não é pequena, tá? Leva pro pessoal, o pessoal vai experimentar, vai tomar, vai achar horrível, né? E pronto, tá carimbada que a cerveja artesanal é uma bosta, certo? Então, a gente precisa ver realmente se o público, que nem a gente tá comentando, o público que a gente procura, a gente gasta, eu digo a gente porque eu também já trabalhei em uma cervejaria, né, uma micro cervejaria aqui em Jundiaí, e eu via o leão que a gente tinha que matar todo santo dia. A gente fazia receitas, criava receitas para serem experimentadas, receitas elaboradas que o cara que vai experimentar, o cara vai ter milhões de sensações, tanto olfativas, o cara vai ter melhor para o nosso cliente. Aí você gasta um tempão fazendo isso daí, certo? E você não quer encontrar esse público aí que ele vai tomar, por exemplo, eu vou lá e faço uma IPA muito aromática, muito amarga, um amargor redondíssimo. Aí o cara vai lá, compra essa IPA lá no mercado, quando ele chega na casa dele e abre, a primeira coisa que o primo pobre vai falar, puta que cerveja amarga horrível, parece boldo isso aqui, cara. Então acho que esse não é o público que a gente tá querendo puxar agora, exatamente o cara que tá chegando. Eu acho que o cara que vai tomar, ele tem que começar com uma coisa devagarzinho, você tem que evangelizar o cara, você tem que trazer o cara para esse meio das artesanais, mas não é o público do mercado que vai trazer isso daí agora. Eu acho que pra gente pegar esse público da cerveja artesanal, que é o que a gente busca, o cara que vai experimentar, vai sentir aquele aroma diferente na sua cerveja, ele vai tomar isso daí num bar especializado, ele vai num local especializado para tomar essa cerveja aí. Ele vai pegar no tap, a cerveja vai estar com um aroma forte, um aroma bem acentuado, um gosto muito, aquele sabor que você vai perceber
coisas diferentes na cerveja. Ah, Eu Charlão, acho que- desculpa, cara. Eu acho que isso daí é mundo de fantasia que você tá falando. Desculpa, cara. Não é, cara. Não é, velho. Sabe por quê, cara? Porque nesses bares especializados, cara, se você contar que a galera só vai comprar esse tipo de produto em bar especializado, que tem todo esse aparato de serviço, estrutura que você está falando, cara, o mercado não se sustenta, cara. A gente vai acabar com cerveja artesanal em 2 meses. Cara, a galera precisa que o público consuma cerveja, não só em bar, mas na sua casa, na sua rotina, que o público realmente abrace a cerveja de uma forma a fazer a cerveja fazer parte da sua vida. Desculpa, cara, quantos bares da sua cidade vendem cerveja em câmara fria, tem uma carta com 100 rótulos, que tem o copo certo, do jeito que você está falando. Desculpa, cara, na minha cidade, cara, eu moro... Aqui só tem 3. Então, se eu vendo só para esses, eu vou à falência em 1 mês. Porra, eu moro em Palotina, Palotina já tem um, gente. Onde vocês moram? Onde vocês moram? Você sabe o tamanho de Palotina? Peraí. A gente tá se limitando às nossas cidades, gente. Tudo bem, mas estamos se limitando às nossas cidades. Cara, vai para São Paulo, na cidade de São Paulo, a cada esquina que você vira tem um bar especializado em cerveja. Tudo bem, Charlão, mas a cerveja não é só São Paulo, cara. Como é que a cerveja da Paty vai chegar aqui em São Paulo? Vai chegar, tipo, se lá a cerveja dela já custa, sei lá, 18, 22 reais, vai chegar aqui em São Paulo a 34 reais. Entendeu? E, tipo, então, assim, só vai ter cervejaria em São Paulo agora, então. Charlão, quantas pessoas você já expulsou do mercado? Como assim? Quanta gente já saiu do mercado artesanal por sua causa? Cara, eu vou defender o Charlão, velho. Por incrível que pareça, eu vou defender o Charlão. Eu não acho que o Charlão expulsa as pessoas do mercado. Eu acho que o Charlão incentiva as pessoas a aprenderem mais sobre cerveja artesanal. Porque a pessoa que passa vergonha uma vez no sommelier da depressão, ela provavelmente vai pelo menos estudar para ver o que ela fez de errado para nunca mais fazer de novo. Então, nesse aspecto, eu vou defender você, Charlão. Um beijo, te amo. Não, assim, eu também te amo, Leite. É o seguinte, eu vou falar uma frase que eu falei pro Ferreira. Uma vez eu fui ameaçado, né? Das várias vezes que eu fui ameaçado, até de morte, uma vez eu ameaçado de morte. Uma vez o Ferreira falou para mim, cara, você não tem medo de uma vez, num evento cervejeiro, em que alguém te descobrir, alguém te encontrar pessoalmente, vai querer te agredir? Eu falei, cara, a quantidade de pessoas que curtem a minha página, que gostam das minhas publicações, são infinitamente maiores do que as pessoas que não gostam de mim, das que querem me bater, me agredir, com o meu jeito inusitado, com o meu jeito humorístico, né? Eu trouxe muito mais pessoas para o meio artesanal do que eu tirei. Porque as pessoas que saíram, as pessoas que não gostam de mim, são pessoas que não têm humor, cara, sinceramente, desculpa. Porque eu zoo todo mundo. Eu zoo todo mundo e sem discriminação alguma. Hoje, por exemplo, hoje foi um exemplo de que eu tenho um controle em massa da situação. Aquela ação da Oktoberfest de São Paulo, eu achei isso muito louco. Pra quem não sabe, o Charlão está dizendo sobre um tipo de ação que ele fez no Instagram para as pessoas postarem uma hashtag para ele e alcançou umas 2.000 hashtags lá, todo mundo ajudando ele, até que ele foi reconhecido oficialmente hoje, dia 30/8 de 2018, como Beer Influencer. Marca essa data, hein? Tem que ter postagem, hein, Charlão? Isso, ano que vem tem postagem dessa data aqui. Vocês têm história, têm relação com algum grande grupo de cerveja? Já foram patrocinados, já foram visitar, já foram fazer colheita do lúpulo, já gravaram um documentário, já receberam proposta quase milionária para falar de uma cerveja em específico? Essa pergunta acho que já foi meio direcionada, né? Mas beleza. Cara, eu nunca fiz colheita de lúpulo com cervejaria aqui do Brasil, não. Mas porque eu não fui convidado. Se eu fosse, talvez eu teria ido. Talvez, não afirmo. Peraí, porque você já fez colheita de lúpulo com cervejaria fora do Brasil, Blade? Não colheita, mas eu já visitei uma hop farm lá nos Estados Unidos, né? Tem até o vídeo no canal lá, quem quiser
conhecer lá, quem quiser assistir. E foi uma experiência simplesmente sensacional, cara. Vale totalmente a pena quem tiver uma oportunidade dessa. Tinha Chinook, Centennial, esses clássicos americanos lá no Hop Farm que eu visitei. E para mim foi uma emoção muito grande, a energia do lugar é magnífica. Mas em relação a grandes grupos, eu nunca tive nenhuma relação com eles, tive uma proposta recente, fiz questão de fechar a porta, tipo, meio que já de imediato, para nem ficar passando vontade. E por que eu falo ficar passando vontade? Porque muitas pessoas devem estar perguntando, né, nossa, mas você pensou em realmente aceitar? E, cara, é o que eu falei, eu não queria aceitar, o meu interior não me deixa aceitar uma proposta dessa, né? Parece assim que no fundo eu tô traindo a mim mesmo, entendeu? Seria algo contraditório, sabe? Com o que eu penso sobre a cerveja. Mas por que eu falo que às vezes já encerrei para não passar vontade? Porque, cara, as cifras são altíssimas, cara. E eu não tô falando de R$1.000, R$2.000, eu tô falando de, tipo assim, os caras chegam com 20 mil, 30 mil reais, às vezes até mais que isso na mesa, entendeu? Só que eles querem comprar sua alma, entendeu? Aí você vai ter que receber a cerveja deles, você vai ter que falar bem. E isso vai contra não só o que a minha política no Dr. Breja, mas contra a ética até como sommelier de cervejas, entendeu? E, o que eu mais pensava é, tipo assim, mano, eu sou professor, tá ligado, velho? Eu dou aula. Imagina os meus alunos, tipo, eles não vão acreditar no que eu falo em filosofia cervejeira se eu, também já vendi minha alma, entendeu? Então, assim, eu já preferi fechar a porta de cara, porque, querendo ou não, dinheiro é dinheiro, cara. Tipo, eu também tenho contas para pagar e eu também tenho sonhos, cara. Eu gostaria, por exemplo, de fazer uma viagem específica, que eu não vou mencionar, porque eu ainda vou conquistá-la, eu tenho certeza. Não com dinheiro sujo de grandes corporações, mas de alguma outra forma eu vou realizar. De fazer um tour cervejeiro, cara. Um tour cervejeiro fora do Brasil, que eu pudesse, inclusive, reverter pro canal, entendeu? Eu não quero fazer sozinho, pra mim, curtir férias, uhul. Não, cara. A minha intenção era pegar se eu recebesse uma grana dessa, seria investir no próprio canal, entendeu? Então, assim, a gente passa vontade, não tem jeito, cara, porque você fica pensando, putz, eu poderia comprar uma câmera nova com esse dinheiro, eu poderia fazer uma viagem. Então, assim, pra nem passar vontade, cara, eu já fechei a porta de cara, não quis fazer a ação patrocinada que me foi oferecido, mas eu sei que tem gente que aceitou e sei lá, eu também não vou julgar isso porque cada um. Eu acho assim, que realmente quem recebeu uma proposta dessa e não quer fazer mesmo, tem a índole lá, cara, eu não quero participar, cara, recusa na hora e se possível bloqueia o cara pro cara nunca mais entrar em contato com você, porque se o cara retornar a segunda vez, a tentação é muito grande, né, cara? Cara, são seus sonhos, entendeu, cara? Às vezes, eu tenho que tirar dinheiro do meu bolso para comprar as coisas pro canal, entendeu? E, tipo, não é fácil. E as pessoas também não enxergam isso, entendeu? As pessoas acham que é mil maravilhas, né? E ficam, às vezes, até ponto da gente ganhar cerveja, da gente ganhar convite para festival, só que ninguém, tipo, vê também os pepinos que aparecem na nossa vida e a gente tem que ficar sozinho, entendeu? Seria um mundo perfeito, né? Se a gente que tem canal, tipo, recebesse uma ajuda de quem assiste, né? Mas na prática isso não acontece e as pessoas acham que a gente fica rico fazendo com view e propaganda do YouTube, mas vou até revelar que o AdSense do Dr. Breja não passa de $40, $50 por bimestre, entendeu? Então você acha que isso realmente vai pagar, tipo, as câmeras que eu tenho, o computador para editar o vídeo, as cervejas que eu bebo no canal? Eu cheguei agora em $60 em 3 anos, eu acho que é. Abram seus AdSenses aí, eu tô com $1.060 em 3 anos de canal. Aí, ó, Kéfera, né, velho? Kéfera é Kéfera, né? Não, $1.060 porque teve uma live que eu fiz um dia que deu $300. Então... É donativo lá. Foi a que a gente chama de live do milhão. Então, cara, a gente podia fazer um expose, né, tá ligado? Se a galera quiser, aí a gente faz print screen dos AdSenses respectivos e aí a gente manda aí pra galera por e-mail, é só contactar a gente que a gente manda, não tem problema nenhum. Eu vejo vocês falando, eu ouço vocês falando toda vez, AdSense. Cara, eu fiz aquele vídeo com o Ferreira lá, cara, tem quase 1 milhão de views lá, aquela porra lá, e eu não vi um centavo daquela merda, cara. Tudo culpa do Ferreira! Porque Ferreira 1 milhão de views dá grana já, hein?
Cobrança aqui ao vivo, hein? Primeiro podcast da polêmica. Um dos motivos que levou a gente a escolher esse tema para o primeiro podcast foi um evento que ocorreu essa semana, assim, que nos abalou mais ou menos por dentro. Eu fui mais abalado do que acho que o Bleed e outras pessoas que receberam a proposta, porque eu quis zoar e eu que fui zoado, né? Uma dessas grandes marcas, todo mundo sabe qual que é a grande marca, né? Mas não vamos citar nomes. Mandou um e-mail para todos os beer influencers, né? Menos pro Charlão, que ele foi decretado beer influencer hoje, talvez ele receba amanhã. Mas eu ajudei na campanha, ó. Sou meio da pressão em imprensa. E nessa proposta era para divulgar uma dessas cervejas de um grupo grande, mas era uma cerveja assim que pra nós não faz o menor sentido. Só pra vocês terem ideia, ela foi lançada no Nordeste, não deu muito certo. Eu nunca tomei, talvez Paty já tomou. Já tomou, Paty? Não, eu não tomei ainda, eu tô amamentando, eu não tô ingerindo álcool ainda. Nem caracupa dá mais leite? Eu queria que É fosse beer, verdade. né, que dá mais leite. Eu queria que fosse verdade. O problema é que eu sei que não é. Se eu não soubesse, eu tomava, né? Então veio essa proposta pro e-mail e falava pra fazer umas açõezinhas, fazer um vídeo, fazer 2 posts no Instagram e ficar 45 dias sem poder fazer post com outro tipo de cervejaria. Aí eu falando, vou dar uma zoada aqui, mandei lá, falei 40 mil, com desconto do pacote pra 35 mil. Eu O mercado da soube que a cerveja Camila... artesanal, né? Não um mercado de cerveja grande. Eu soube Esse que a é o Camila problema. Coutinho cobra em torno de 25 mil a hora na participação em eventos. Quem que é Camila Coutinho? Quem? A Camila Coutinho é a maior blogueira de moda do mundo, eu acho. Ah, não, mas a É gente daqui tá de falando de Pernambuco, universos. A gente tá falando de universos A diferentes. gente tá falando Então, do é Beer isso. School. É no nicho da cerveja, mas aí os outros nichos pagam parecidos. Então, a gente tá falando de Beer School pedindo 35 mil pra fazer um vídeo. O meu objetivo era só fazer uma zoeira pra depois postar no Instagram. Olha aqui, pedi 35 mil pra Ambev, não sei o que. Mas, no final, pra grande surpresa, os caras basicamente aceitaram, mandaram a proposta pra frente. Não chegaram a aceitar, mas mandaram a proposta pra frente. Perguntaram, então me manda as métricas, fala se você já não tem ação contra a cervejaria pra gente poder dar continuidade, e assim foi. E aí eu fiquei numa sinuca de bico, né? Porque quando alguém te mostra 35 mil reais assim na tua frente, pô, aí abala um pouco, não abala, não? A pessoa já sonha com mesa de edição, com microfone. Não, eu tava sonhando era com dinheiro, não tava nem pensando na consequência dele. É bonito 35 mil reais, ainda mais se fosse em cash. Se tivessem colocado em cash, eu não rejeitava. Nossa, falar pra você, eu com 35 mil reais, eu falei pra vocês o que eu fazia com uma latinha de cerveja dessa. Verdade. E olha, que as pessoas que estão ouvindo, vocês saibam aí que eu fui uma das pessoas que incentivei o Jamal a recusar, viu? Porque ele tava realmente muito tendencioso a aceitar, hein, Mas galera? isso foi uma coisa que me deixou puto, inclusive, porque eu publiquei em 3 grupos no WhatsApp de amigos, 2 eram os grupos de vocês, né? Mais um fora, um só de cervejeiros artesanais, e todo mundo era contra eu aceitar essa parada. Por quê? Todo mundo, vírgula, seu bosta. Eu fui a favor de você aceitar. Todo mundo, menos o Charlão. O Charlão foi muito sincero na colocação dele, onde ele enfiava a latinha se ele ganhasse 35 mil. E eu fiquei meio puto, porque assim... Qual que é o problema, na real? A Ambev nunca me fez mal e nunca me fez bem, na verdade, né? E eu até falei depois num áudio, mandando pro Bleed e pro Charlão, que eu não consigo nem ver que é o mesmo ramo. Pra mim é outro ramo. É igual querer comparar um ramo de empresa que faz suco de pacotinho com uma empresa que faz suco natural. Quem toma um e é feliz tomando, quem toma o outro e é feliz tomando. E agora, depois de ficar meio puto, meio nervoso com a situação, eu não queria que eles tivessem falado que sim, mas aí eu acabei mandando e-mail falando que o público do Beer School não era o público ideal para fazer isso. E eu não sei se eu falei para vocês, mas eles falaram, não tem um outro jeito de falar com o seu público que vá ficar legal? Então, mas eu posso falar agora, Jamal, agora que você falou, deixa eu só explicar o meu ponto de vista que quando o Jamal jogou isso no grupo, tá, galera? Que senão vai ficar mal entendido e vão falar que não, o Bleed é o xiita da cerveja artesanal. E não é assim também, tá, gente? É o seguinte, É assim. Cerveja de marca, não sou, cara. Cerveja de
massa tem o seu papel, tem a sua função. Eu consumo cerveja de massa quando eu vou num churrasco, quando eu tô na praia, mas para mim o problema não é a cerveja de massa, tá, gente? Que deixe claro isso. O grande problema é que a ação envolvia você obrigatoriamente falar bem do produto, porque é lógico que os caras não vão te pagar, tipo, 30, 40 mil reais para você falar mal do produto dele. Ou seja, você está vendendo a sua opinião. E nesse aspecto eu falei para eles, tem algumas pessoas que têm canal, que têm Instagram, que não tem problema. Por quê? Porque a proposta da pessoa é passar o lifestyle dela, é a pessoa passar o que ela consome no dia a dia e não tem problema nenhum disso. Agora, para pensar no público do Jamal. Você que está escutando aí, você é público do Jamal, eu acho que você pode concordar comigo ou não. Se não concordar também, por favor, manda mensagem para o Jamal e manda ele aceitar a proposta. Mas assim, eu acho que o Jamal exerce uma função na cerveja artesanal que cervejeiros industriais artesanais assistem ao Beer School. Os cervejeiros caseiros, em massa, assistem ao Beer School. O Jamal é uma referência. Se o Jamal vende a opinião dele por dinheiro, cara, eu acho que a galera perde a esperança na cerveja, entendeu? E é lógico que em uma escala muito menor, né? Porque o Jamal é a Kéfera, eu sou um Zé Ninguém, mas tipo assim, cara, para mim também, entendeu? Faria uma grande diferença, entendeu? Porque eu sou professor, eu dou aula, falo disso, entendeu? Tipo, que um sommelier não pode vender a sua opinião por dinheiro. E como é que que moral eu teria para dar uma aula depois disso, entendeu? Então, assim, foi esse argumento que eu falei pro Jamal, e daí ele preferiu desviar e falar que o público dele não tem nada a ver com aquele produto que estava sendo oferecido ali. Mas é só para esclarecer mesmo. Mas na real, mas a gente tá pensando aqui num vídeo de quê? De degustação. A gente podia abordar isso de várias formas. Ele podia fazer uma visita na fábrica, ele podia falar a experiência dele como engenheiro químico em relação à produção da cerveja. Né? Não necessariamente apenas... mas era um formatinho bem fechado. Isso foi o que eles propuseram para você. Eles falaram assim, ó, a gente pode fazer uma pauta, uma coisa muito idiota. Aquele e-mail que eles mandaram lá era muito idiota. É óbvio que você não ia fazer isso. Se você fizesse, aí eu ia ser contra você e eu ia em Palotina te dar um tapa na sua cara. Se você fizesse o que eles mandaram você fazer lá. Eles fizeram coisa, é como se fosse, Paty, resumindo assim, eles falaram assim, você vai ter que falar como se fosse aquela merda que passa na Globo lá, a cerveja que eu quero é a cerveja que tem que ter lúpulo, tipo umas coisas assim, bem cretina mesmo. Mas isso eles é ação, cara. Assim, isso daí é ação que já vem pensada da agência de publicidade. Então eles só querem os atores, entendeu? As pessoas que vão falar. E eles querem pessoas que tenham relevância no mercado. Mas, cara, é vender a sua opinião. Não tem jeito, cara. Tipo, é o que eu falei. Provavelmente, você nem faria no seu estúdio. Provavelmente você ia ter que ir lá no estúdio deles, fazer um videozinho, já deixar meio que tudo pronto e aparecer no Instagram deles também, entendeu? Falando a sua carinha lá, falando que a cerveja é da hora. Cara, não é legal isso, entendeu? Não tem como achar legal isso. E quem conhece o Jamal ia imaginar já alguém com a mão nas costas dele assim, e ele falando, abrindo a boca e fechando, sabe? Que nem um boneco. Exatamente. Realmente, de fato não dá, né? Eu ia ler o roteiro. Mas e aí? Essa daí é a pergunta da vez, né? Eu acho, né? É traição associar-se a esses grandes grupos? E aí, Jamal, você já fez alguma ação com um grande grupo? Eu não sei, eu tenho um passarinho aqui do meu lado falando que talvez você já tenha feito, cara. Pô, você tá com uma interpretação muito errada, Bleed. Não fiz uma ação com um grande grupo. Eu fui convidado para fazer um documentário que é patrocinado pela Ambev. Eu publiquei no Instagram, não é segredo nenhum, não é nada obscuro. E eu realmente espero do fundo do coração que o diretor se mantenha na proposta dele da neutralidade, porque esse documentário ele foi para falar o que era a cerveja perfeita e a busca pela cerveja perfeita. Então eles queriam pegar 12 pessoas que trabalham com cerveja, que têm níveis de relação diferentes com cerveja, e fizeram uma série, fizeram umas 40, 50 perguntas sobre como que é o processo de produção, o que o malte influencia, se milho faz mal para cerveja. E o diretor, o cara é muito bom, e ele falava sinceramente, fala sua opinião, fala de verdade o que você pensa. Aí depois talvez ele falava internamente, que a gente corta depois. Mas
Então, Ele vai editar tudo e vai fazer do jeito dele. Mas foi uma experiência. Assim... No vídeo vai aparecer só o Jamal falando assim: o milho não faz mal nada. Embora eu tenha falado isso de verdade, a experiência foi uma experiência incrível, cara. Eu faria de novo e mais uma vez, porque a gente, frente ao mundo do entretenimento, a gente é nada, né? E pegar a experiência de fazer um programa de TV, como foi o Perto do Fogo, que foi a primeira experiência mais profissional, ou depois fazer um programa, gravar um documentário. Gravar um documentário é quase um sonho pra mim. Eu iria se fosse da Ambev, da Heineken ou da cervejaria Patilu, não importa. Mas não tem como negar, cara. Desde que a Patilu tenha 5 mil reais pra pagar pra você fazer essa porra desse documentário, né? E notas do Banco Imobiliário. Mas assim, eu tenho que revelar umas coisas ruins, assim, que eles tratam você tão bem que dá vontade, cara, de ficar. Mais preparados, né? Eles já vivem no mundo corporativo, eles já recebem pessoas de fora, então eles já sabem tratar bem, vai colocar você num hotel bom, vai te dar uma alimentação boa, é normal, cara. Grande grupo é como se fosse uma grande empresa. Quem trabalha numa grande empresa sabe que a realidade é assim quando você recebe um visitante, você trata bem pro cara voltar sempre, entendeu? A minha ressalva, volto a falar, é só com política predatória, cara. Deixa seu produto no mercado, cara. Deixa ter o outro também, só isso. É só isso que seria legal, entendeu? Não fica tendo benefício de imposto para o seu produto custar 10 vezes menos que o outro, entendeu? Porque isso é injusto, é uma concorrência injusta. Pague o mesmo imposto que o outro pague, não tenha benefício fiscal, entendeu? Coloque alíquotas diferenciadas para o tanto que um grande produtor, uma grande empresa faça, entendeu? De líquido por ano, entendeu? Agora, você fazer a Patilu, quantos litros você produz por mês, Pati? Agora a gente está com 9 mil. 9 mil litros. Oi? A Pati produzindo 9 mil litros mês, paga basicamente o mesmo imposto, ou pelo menos agora que entrou no Simples, tudo bem, não sei se a Pati já se enquadrou ou não, mas mesmo assim, já ajuda, né? Mas ainda assim, é pouco, entendeu? Ela paga quase o mesmo imposto que um grande grupo paga, sendo que eles vendem milhões de unidades a mais que ela, então eles podem dissolver esse imposto em produto. Então, assim, cara, o que eu sempre falo é que, assim, cara, é uma empresa, eu respeito demais as pessoas que trabalham ali, eu respeito a filosofia empresarial, eles têm que ganhar dinheiro, eu só gostaria que as condições de mercado fossem iguais para todos, cara. E a gente sabe que está muito longe disso, entendeu? Então, só essa minha resposta. Também, Bleed, aí também é uma utopia no seu lado também. Pensar que um dia isso cara, vai chegar. Fora porque eu uso o iPhone, cara. Isso já é isso é uma hipocrisia. Eu reconheço isso, cara. Eu tenho um carro, cara. Você é o comunista de iPhone. Não, isso eu não sou, cara. Você pode ter certeza que eu não sou. Mas, cara, eu sei que tem um toque de hipocrisia nisso, cara. Por você ter um carro de uma grande indústria, por você ter um celular de uma grande indústria. Então, assim, eu sei, cara. Mas, assim, o mercado, o cervejeiro é o que eu vivo hoje, cara. Eu sei que tem outras pessoas que também dependem disso. Eu vejo muita gente falando coisas absurdas em relação a adjunto, a milho, né? E aí faz, mas é porque tem a questão de ser transgênico e eu não quero consumir isso, mas aí você termina consumindo outras coisas. E numa discussão que eu tive com a pessoa, ela fez, mas eu faço minha própria massa e meu molho de tomate. Eu fiz, mas você plantou o tomate? A farinha que você compra, é você que faz em casa? Você compra de outro lugar? Porque tudo isso aí tem aditivo, tem agrotóxico, pode ser transgênico ou não, e a gente hoje não tem controle da alimentação que a gente tem, né? Não estou defendendo, mas é uma coisa que você tem que saber quando você fala, porque quando você tem um discurso, você tem que ser coerente com ele até o final. Exatamente. E isso que você falou, Paty, é muito verdade, né? A gente, num curso de sommelier, a gente tem que formar o cara como sommelier de cervejas, não é sommelier de cervejas artesanais. Então, é por isso que eu falei, cara, vamos numa cervejaria pequena e vamos numa grande também, não tem problema algum. Só que o Charlão, ele adora distorcer e ele adora me encher o saco. Por isso que ele tá falando aí que eu fui visitar. Mas essa é a função dele na Terra, é a missão, gente. É criar o caos para tirar o melhor das pessoas disso, né, Charlão? Claro. Mas e as aquisições? O que vocês acham disso? A cerveja, isso é bom para o mercado? Isso é ruim para o mercado? As aquisições, elas vão de certa forma dar mais acesso a cervejas artesanais para as pessoas, e cervejas artesanais às vezes muito boas. E eu sei que vocês tomam cervejas
de cervejarias que foram adquiridas por grandes grupos. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu posso dizer que até um tempo atrás, até hoje em dia, eu uso algumas outras artimanhas, mas até um tempo atrás eu usava uma cerveja para evangelizar as pessoas para cervejas artesanais, que é uma das cervejas que foram compradas aí. Eu usava a Apia, que é uma cerveja de trigo, um toque de mel, para trazer, cara, experimenta essa cerveja aqui. Aí o cara experimentava, puta, que cerveja diferente, deu pra sentir a banana no fundo, deu pra sentir um toque de... Eu senti essa, viu, cara? Eu vi a maldade, eu te conheço, cara. Então, aí o cara pegar... O pior é o Bleed falando que ele sentiu também, né, cara? Eu não senti nada, velho. Você, ó, sommelier da depressão, tá sendo mais chita que eu, tá vendo? Porque nesse aspecto, Jamal, eu já vou até te responder a pergunta aí, porque isso aí foi uma coisa que eu falei um tempo atrás no canal. A galera adora criticar a Ambev, mas na hora que sai a Bourbon County da Goose Island, todo mundo quer, né? E todo mundo venera. Exatamente. Então, assim, a gente não pode ser hipócrita também. Por isso que eu volto a dizer, meu problema não é com as cervejas dos grandes grupos. Eles fazem cervejas excelentes. E até respondendo a sua pergunta, Jamal, acho que é importante, sim, cara. Eu acho que a gente não tem como a gente não falar disso. A gente se sente um pouco traído, né? Mas, de qualquer forma, são cervejas melhores que estão chegando, estão tendo uma distribuição muito maior, estão chegando a mais pessoas. Eu mesmo posso falar por mim, cara. Eu comecei a tomar cerveja artesanal através da Baden-Baden, foi a Baden-Baden Golden que eu tomei em Campos do Jordão em 2005. Aquilo ali me tirou o chão, cara. Eu falei, cara, isso aqui é cerveja? Então eu quero aprender mais sobre isso, porque isso aqui eu gosto. E o pessoal fala muito em relação à qualidade, mas se você entrar nessas grandes indústrias, você vê que a questão de qualidade é coisa primordial, assim, são muitos testes e centros de pesquisa e etc, entendeu? Até porque eles têm dinheiro para investir nisso, né? Uma coisa que a gente precisa diferenciar bem, mas deixar bem claro que existe uma puta de uma diferença entre qualidade e coisa gostosa, certo? Você tá totalmente certo, Charlão. Sim. Ele falou uma coisa que eu achei a mais sensata possível, né? Qualidade é entregar aquilo que você se propõe. Eu me surpreendi bastante com as nossas conversas hoje, porque eu achei que ia ser bem mais... Os ânimos iam estar bem mais exaltados de alguém contra, alguém a favor, as práticas, mas no final é muito mais suave do que parece, né? E eu tenho uma coisa que eu sempre penso, é que quem se importa realmente com isso é uma fatia mas tão pequena do mercado, que às vezes eu fico pensando, como que eu fui rejeitar 35 mil reais por uma fatia tão pequena? Deve ser 50 pessoas. Hoje, eu sou membro da Abracerva, e com isso, a gente lá dentro tem o selo de cerveja independente, né? Então, para que serve esse selo de cerveja independente? Serve para você... uma vez que as grandes indústrias estão comprando cada vez mais marcas de cerveja artesanais, fica difícil saber quem que você está apoiando. Então, com o selo de cerveja independente na garrafa, você consegue dizer para o consumidor, olha, isso aqui que você está bebendo, você está apoiando uma pequena empresa. E essa pequena empresa que você está apoiando, ela também apoia várias microempresas ao redor dela. Então, a Petilu, por menor que seja, ela fomenta um mercado em Vitória de Santo Antão, que é a cidade onde ela é feita, né, por meio de fretes, por meio de compra de tampinha, de garrafa, que eu compro, sei lá, em Camaragibe, que é uma cidade aqui perto aqui em Recife, nas periferias, né, Grande Recife. A gente tem rótulo, a gente tem, sei lá, sanitizantes, insumo, tudo isso. Então, eu tô também ajudando microempresas, e essa pessoa ela tem o poder de decisão, né? Então, até onde ela comprava a Colorado, e ela estava apoiando a cervejaria pequena lá, agora ela não é mais uma pequena cervejaria, então você pode tomar outra, né? Pode tomar uma menorzinha para poder apoiar.
né? Então tem isso também. Te perdemos, Ô, Paty. Paty, eu acho essa questão do selo aí bem interessante, mas eu tenho uma dúvida. Qualquer cervejaria que seja independente e se enquadre naqueles requisitos pode usar o selo ou ele precisa, para usar o selo de cerveja independente, ele precisa ser associado da Braceva? Precisa ser associado da Braceva. Então não é tão Precisa ser independente assim, associado. né? Não, a Braceva ela é uma associação independente de grandes marcas, na verdade. Então, Não, tudo bem, mas se você precisa ser associado à Braceva, então não é tão independente assim, ou tô Mas é errado? porque você está ajudando também o movimento, né? Existe Não, eu advogados entendo, e mas... outras coisas. Não, a pergunta que eu fiz foi mais no sentido de que, assim, lá nos Estados Unidos eles também têm esse selo, mas se você se enquadrar naqueles requisitos, qualquer um pode usar. Você não precisa necessariamente se associar ao Brewers Association, por exemplo, que é quem criou aquela definição de craft beer lá, né? Tipo, mas eu acho que se é a favor de um mercado independente, eu acho que a Braceva já faz um belíssimo trabalho aqui no Brasil, eu acho que eles poderiam liberar isso daí. Se você se enquadrar naqueles requisitos, pode usar. E agora Então, só eu não acho ruim isso porque a gente tá numa coisa, a gente tá engatinhando ainda. Então, é a primeira manifestação em relação a isso aqui ainda no Brasil, né? Então, você tá apoiando com dinheiro, eu não acho isso tão ruim, assim. Eu acho que assim, o lance do dinheiro aqui no Brasil eu até entendo, Paty, e eu acho que deve ter até um outro motivo, que é o quê? Se você não cobrar, você não tem como fiscalizar, entendeu? Também. Se você libera, daí vai ter algum cervejeiro que não é tão artesanal assim, não se enquadra nos requisitos, mas vai usar o selo porque é liberado, entendeu? Então, assim, por um lado eu entendo porque eles não liberam. Tem que ressaltar para quem está ouvindo que o selo da Abracerva não garante qualidade da cerveja. Não é um requisito que a cerveja tenha qualidade. Você pode ter uma cerveja artesanal ruim e ter o selo de cerveja independente. Mas o Jamal tá mais ácido que a Catarina Sá. Tá. Eu tava dentro do grupo da Abracerva, eu não sei como me enfiaram lá, até o dia que vieram me cobrar a mensalidade. Fiquei uns 3 meses dentro do grupo da Abracerva. Aí mandavam os boletos lá e eu nunca paguei. Daí vieram perguntar se não vai pagar os boletos. Falei, cara, eu nem trabalho com cerveja. Aí me quicaram do grupo lá. Mas absorvi muita coisa boa enquanto estive lá dentro, infiltrado. E essa é uma delas, que não tem requisitos. Você pode fazer uma cerveja ruim, você vai ter o selo igual. Mas mesmo assim não tira a importância de representar a cerveja artesanal livre de um grande grupo que controla, né? Mostrar que tem cervejaria, tem gente trabalhando e se esforçando pelo movimento ali dentro. Então esse foi o primeiro podcast do Beer School. A gente vai ter podcasts em 2 temáticas. A temática meio lifestyle, tretas, histórias da vida, profissões cervejeiras. E claro, não tem como deixar, a gente vai ter os podcasts técnicos alternando. Então sempre vai ser um podcast de temas aleatórios, de temas mais leves ou mais pesados, na verdade, até. E depois intercalando com um tema bastante técnico, onde o Bleed vai participar de bastante. A gente vai falar de estilos cervejeiros. Todo mês a gente vai falar de um estilo diferente e ir a fundo naquele estilo, falando a visão de um sommelier, de um juiz BJCP, que é o Alexandre Bleed, que está aqui. E a visão de alguém que produz, que sou eu. O Bleed vai ter a participação dele no Dr. Breja, analisando cervejas e falando como são as cervejas comerciais dentro daquele estilo. Sommelier da Depressão também, ele não sei se ele sabe, mas ele vai estar bastante com a gente aqui, principalmente nas tretas. Embora você fez pouca treta hoje, né, Charlão? Eu não sabia dessa, não. Eu achei que você era cara, eu fiz pouca treta porque eu concordo com a Ambev? Não, eu concordo com muitas coisas que... Eu concordo com a Ambev. Eu não falei a minha versão. Vocês não deixaram eu falar se eu aceitaria, eu aceitaria Você aceitaria o dinheiro, cara, e ainda faria piada com os caras ainda, velho. Até metade do que você aceitou, cara. Eu sou um cara vendido, velho. Mas assim, diferente do Bleed, eu não acho que o dinheiro da Ambev é sujo, não. Só a parte do imposto, porque imposto é roubo, né? Cara, eu tava pensando exatamente nele. Só esclarecendo que é importante, hein, cara. Quando eu falei dinheiro sujo, eu só mencionei porque eles querem comprar a sua opinião, e isso pra mim é sujeira, entendeu? Se eles me pagassem pra fazer um review com a minha opinião honesta e sincera, cara, eu até talvez faria ação com eles, mas comprar minha opinião aí é dinheiro sujo. 100 mil reais, Bleed, nada? 100 mil reais? 100 mil, Bleed. Não, cara.
Não, cara, os caras estão leiloando, velho. Cara. Mais que 100 Mas isso reais. dá segurança pra você é um cervejaria, bosta, pra mandar pro Bleed, entendeu? A cerveja. Bom, então é isso aí. Valeu aí, galera, por acompanhar. Quem quiser acompanhar o meu trabalho lá, acompanha lá no youtube.com/doutorbreja. Grande abraço pra vocês, saúde, boa cerveja. Tchau, pessoal. Foi ótimo estar com vocês. Espero ser convidada mais na frente, porque eu gostei de participar agora. E se vocês quiserem acompanhar um pouco da nossa cervejaria, é só acessar o youtube.com/casalpetlu. A gente mostra um pouquinho dos bastidores também no Instagram, que é o @cervejariapetlu. E é isso aí, foi um prazer participar do primeiro episódio. Paty, com esse seu sotaque aí, você merece ser convidada a todos os episódios, porque é muito bonito, Mas cara. o Jamal ficou calado, ele só chamou vocês e não me chamou mais. O que você tá falando? Eu faço até vinheta, ó. Bom, pessoal, um adeus, um até breve. Se você não me segue nas redes sociais, continue não me seguindo. Se você não me segue, você não merece estar ouvindo esse podcast, tá? Eu sou o maior beer influencer hoje. Eu não uso bots, tá? E também não uso óculos para entrar num personagem. O Jamal já usou óculos. Quem entendeu a referência merece me seguir nas redes sociais aí. Um beijo na bunda, até segunda. Muito bem, cervejeiros, até semana que vem, ou mês que vem, ou talvez ano que vem, no próximo podcast do Beer School. Valeu!